Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado. No capítulo 10, Lauro conhece o umbral. Lauro nem parecia aquele jovem que, quando encarnado, só pensava em coisas materiais. Pensei, como podemos compreender que o homem no corpo físico viva tão distante das verdades e fuja até das elucidações da vida após a vida? Em quase todos os lares físicos, mesmo aqueles que se dizem espíritas, ainda moram a vaidade, o egoísmo e o apego às coisas materiais. A vida transcorre bem distante das verdades espirituais. Os pais, muitos deles, ensinam os filhos a brigar, a derrubar qualquer um para vencerem na vida, quando o único caminho da salvação é do amor. Estava perdido em meus pensamentos quando ouvi a voz carinhosa de Karina, trazendo-me à realidade. Sérgio, com que sonhas? Com você, querida. No departamento de pessoal, Lauro entrou para a entrevista. Ficamos no jardim onde as flores perfumadas nos faziam companhia. O nosso irmão demorou poucos minutos a voltar, trazia no olhar a chama da esperança. Nada lhe perguntamos e ele parecia ter gostado da nossa atitude, pois permaneceu calado. O legário nos falou: agora vamos até a casa de Maria para organizarmos nossa caravana. Chegando perto de Lauro, perguntei: preocupado? Não, assombrado. Nunca pensei que por trás detrás do túmulo, houvesse vida e uma vida tão organizada. É mesmo, amigo. A disciplina é Jesus em ação. A casa de Maria era um bangalô florido, onde Florisbela nos recebeu feliz, dirigindo-se a Lauro. Seja bem-vindo, irmão. Deus o abençoe. Desceremos ao umbral, irmã Florisbela, falou o legário. Aqui estamos para receber as elucidações dessa casa e o seu auxílio. Sim, Lourenço. Está com outro grupo? Sim, Lourenço está com outro grupo, mas logo chegará aqui. Percebi que o bangalô tinha várias alas nos fundos, parecendo salas de aula. Florisbela disse ao legário: Preocupa-nos demais os umbrais. Estão recebendo caravanas e mais caravanas de espíritos perturbados. Os abnegados mensageiros estão necessitando cada vez mais de auxiliares. Nisso, Lourenço chegou, saudando-nos. Sejam bem-vindos e Deus nos ajude. Lauro, você vai até o segundo umbral, junto a estes seus irmãos. O trabalho o espera. Torne-se verdadeiramente um operário de Jesus. Antes, porém, venha comigo. Tem de receber um banho reconfortante para tão difícil tarefa. Ele nos fitou com ternura e docilmente acompanhou Lourenço. Florisbela convidou-nos à oração após o que saboreamos, um delicioso suco de frutas. Enquanto conversávamos, chegaram duas moças muito bonitas, Maria Ângela e Lupicínia. Florisbela apresentou-nos dizendo: são minhas sobrinhas, trabalham na indústria do fio e me ajudam nas horas vagas. Muito graciosas, ficaram conversando conosco e nos deleitaram com músicas e cantos. Quando Lauro voltou, sentimos muito ter de deixar aquela casa, mas o serviço nos esperava. Despedimos-nos, prometendo voltar sempre àquele lugar agradável e muito familiar. Antes de entrarmos no umbral, paramos às margens de um riacho e oramos ao Senhor pedindo auxílio. A partir dali, labutamos contra o ar pesado e o vento, que soprava demasiadamente forte. Lauro, assustado, seguia tudo observando. Aproximamo-nos de uma cabana, onde fomos recepcionados por Rajad. Sejam bem-vindos. Recebemos do Departamento do Auxílio Incumbência de colocar 2 dos nossos lanceiros à disposição de vocês para ajudá-los nas zonas de sofrimento. Chamou os 2 irmãos, Tilak e Nari, 2 jovens que nos reverenciaram. Ali ficaram algumas horas para receber orientação de como agir junto aos sofredores. Depois despedimos-nos de Rajad e ele nos desejou sucesso. Caminhávamos já com dificuldade, parecia que adentrávamos numa areia movediça, pois éramos puxados para baixo. Os 2 lanceiros que nos cercavam com os seus chicotes luminosos e foram nos protegendo. A escuridão estava ficando cada vez mais intensa e os gritos eram horríveis. Olhei para baixo e vi que no solo
se encontravam muitos espíritos em total desespero. Lauro estava deveras assustado, mas a seu lado o legário transmitia a segurança. E assim íamos caminhando pelo umbral. Paramos no chalé do socorro. Clara e outras irmãs de caridade davam assistência aos recém-libertados. Nem acreditamos quando pisamos solo firme, pois era um pedaço do céu. As dependências do chalé encontravam-se repletas de irmãos desequilibrados. Seus corpos continham crostas de sujeira e suas vestes apresentavam-se em farrapos. Sejam bem-vindos, irmãos em Cristo, disse Clara. Irmã, que Deus a abençoe, falamos todos. Vocês vão ouvir barulho de reforma aí, que o vizinho dando a fazer barulho aqui, gente. Bom, enfim. Nesse capítulo 10, Lauro conhece o umbral. É o início, né, de uma tentativa de colocar o Lauro para trabalhar em um local que está faltando funcionário e cheio de problema para resolver. Isso mostra para a gente o tamanho do problema que o planeta Terra é, né? Para que haja poucos trabalhadores para tanta gente necessitada, significa que o nosso planeta ainda está muito atrasado. Então, colocarem Lauro para trabalhar é dar a ele a oportunidade de desenvolver a sua espiritualidade sem mais querer se apegar à matéria. Aqueles que ele vai ter a convivência aqui certamente vão ser grandes ensinamentos, onde ele vai perceber que quanto mais preso à matéria, mais sofrimento o espírito tem. Mesmo os espíritas que sabem que a vida continua após a morte física, nós temos essa dificuldade de desfazer da matéria. Nós somos aquelas pessoas, eu pelo menos me vejo assim, e conheço muita gente assim, né, que é detalhista, né, precisa de coisinhas nos mínimos detalhes, porque, por exemplo, uma caneca, né, aí para não sujar a mesa, você já precisa de um pratinho. Para não sujar o pratinho e a caneca em cima da mesa, você coloca um pano. Aí você coloca um plástico em cima do pano. Ou seja, nós somos muito detalhistas. Para tudo, a gente fica pensando uma solução, na outra solução. E nisso a gente agrega uma série de matéria. E essa matéria a gente acaba cuidando, às vezes, de uma forma assim tão possessiva, é meu, eu comprei, eu paguei caro, eu tenho que cuidar, que às vezes se uma pessoa passa, uma criança passa e quebra uma xícara dessa aqui, uma caneca, você fala, meu Deus, você não tem ideia de quanto que eu gastei, você acaba com a pessoa porque ela quebrou um objeto teu. Então, essa supervalorização na matéria, né, irmãos que não gostam de prestar uma camisa ao outro, porque a camisa é minha, se você quiser compra uma você, né? Você vai estragar a minha camisa. Esse apego que nós temos às coisas materiais tem um certo ponto que é cuidado. Você não pode também comprar tudo e dane-se, vamos quebrar tudo porque é tudo momentâneo. Também não é assim, ninguém tá nadando em dinheiro. Mas não pode ter a possessividade sobre as coisas que você possui. Porque isso daí é realmente momentâneo. E quando você não tem, como é que fica? Tem gente que quando quebra um carro, fura um pneu, ele fica extremamente nervoso, mas ele esquece que aquele pneu furado, aquele carro quebrado, pode ser para evitar que ele chegue lá na frente e encontre um acidente, ou seja, acidentado, porque nada na nossa vida acontece por acaso. Então, essa coisa assim, de não compreender as situações que nós passamos, muitas das vezes nós desgraçamos pessoas ou coisas, né? Levando uma energia extremamente negativa, de nervoso, de raiva, de ira. E isso faz com que o nosso espírito só vai acarretando amigos espirituais negativos, que adoram isso, né? Os espíritos menos elevados, eles se comprazem de coisas ruins. Todo o teu pensamento que for torto, eles vão se apegar. E a gente entorta o pensamento normalmente em quê? Nas coisas da matéria, porque pensando em Deus, ninguém está pensando em nada errado. Então, quando a gente deixa de pensar em Deus, deixa de pensar em coisas ligadas ao céu, a gente está sujeito a penar,
né, a se ligar com outros menos evoluídos. Então aqui eu acredito que essa experiência do Lauro, até agora não foi colocada a experiência em si, né, mas vocês percebem que saindo do campo onde eles estavam para ir para o umbral já é denso, é pesado, precisa de guardiões, não dá para ir lá sozinho, né, é difícil. E geralmente o umbral é quase parecido com a nossa mente do dia a dia, porque nós estamos atrelados às coisas ruins quase que a todo momento. Eu tô fazendo um vídeo para vocês e, querendo ou não, um barulho de reforma de vizinho irrita. Eu não tô conseguindo me concentrar totalmente na leitura, porque fica aquele negócio, barulho no ouvido. Então a gente se deixa levar, muitas das vezes, por um momento, uma coisinha de nada. Eu só não deixei de fazer a leitura porque eu falei assim, se tiver atrás desse barulho, dessa obra, uma provocação, não vai me afetar totalmente, né? Porque eu vou fazer a leitura, eu vou ser teimosa. Agora que falar para vocês que eu tô gostando do barulho, mentira. A gente se irrita, a gente fica nervoso com algumas coisas que tira a gente do eixo, né? E aí é onde a gente acaba jogando, trocando os pés pelas mãos e se envolvendo com amigos espirituais menos evoluídos. Então toda atenção, toda vigilância, por isso que Jesus falava, né? Orai e vigiai.